agora nós chegamos num fator jeitadíssimo. Eu acredito que é o que todo mundo estava esperando, que é a ação do vírus na fisiologia humana. E, claro, os tipos de vacinas que nós vamos citar. Galera, preste atenção em mim. Existe um sistema importante chamado renina-angiotensina. Quando o indivíduo ele apresenta uma baixa pressão arterial, o que acontece? O seu rim, o seu parênquima renal, ele começa a produzir uma enzima chamada renina, que se desloca até a região do fígado e transforma uma proteína citoplasmática chamada angiotensinogênio em angiotensina 1. Opa! Então aí é que nós começamos a nossa brincadeira. E galera, agora eu vou te mostrar por que os nossos velhinhos sofrem demais com esta doença. É, meu amigo, é agora que nós entraremos nesta história. Portanto, observe juntamente comigo. A partir do momento que a angiotensina 1 ela foi produzida, o que acontece com ela? Galera, nas membranas que nós temos associadas às nossas células respiratórias, existem proteínas, enzimas que estão associadas a ela, que são chamadas de ACE, simplesmente, que é enzima conversora de angiotensina, e uma que nós chamamos de ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Vamos entender a importância de cada uma delas para o nosso organismo? Então, a ideia é a seguinte. Galera, a angiotensina 1, quando produzida a partir do sistema renina-angiotensina, que eu acabei de te falar, esta angiotensina ela vai ser convertida em angiotensina 2 devido à ação de quem? Da ACE. Tudo bem? Agora a grande questão é a seguinte, Paulada, o que essa angiotensina 2 ela faz? Primeiro, que ela vai interagir com proteínas da membrana e a partir daí, a partir do momento que ocorre essa interação da angiotensina 2 com proteínas da membrana, nós observaremos uma vasoconstrição e também, lá na região renal, nós encontraremos uma retenção de água e grande quantidade de sais no interior do sangue. Ou seja, a presença desta angiotensina 2 promove elevação da pressão arterial. Vasoconstrição, com maior volume hídrico e maior volume de sais, obviamente, que eleva a pressão arterial. Só que é o seguinte, galera, essa pressão arterial, ela tem que ser contrabalanceada, não pode só ficar alta. Neste momento, o que nós observaremos? Olha lá. Portanto, agora nós vamos observar o seguinte. A angiotensina 2, que estava elevando a pressão, por vasoconstrição, retenção de sais, água. Agora, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser convertida em angiotensina 1, tudo bem? Por ação de quem? Por ação da ACE2. Paulada, e essa angiotensina 1? Ela, na real, promove uma vasodilatação. Na real, moçada, eu coloquei vasodilatação para você compreender. Mas, na real, ela também causa uma vasoconstrição, só que é tão baixa que é insignificante para gerar fator de pressão intensa. Por esse motivo é que a pressão arterial começa a baixar, começa a eliminar mais água e eliminar mais sais. A pressão baixa. Peraí, então. Então, enquanto a angiotensina 2 eleva a pressão, a 1 baixa. Eleva, baixa. Isso vai se mantendo em homeostase, manifestando o que nós chamamos de um feedback. Quando uma tem muito, inibe a outra para poder subir. E assim sucessivamente. Se ligou? Galera, pronto, bicho. Você acabou de entender o sistema, claro, de forma bastante intensa, o sistema renina-angiotensina. Pautado nessa história de que a angiotensina 2, ela eleva a pressão arterial, eu gostaria agora que você observasse comigo o próximo slide. Galera, agora é que vem o tesão pleno da nossa palestrinha de hoje. Observe juntamente comigo.
Galera, onde nós estamos? Nós estamos numa célula pulmonar chamada de pneumatócito tipo 2. Já já eu falo melhor sobre ela. Mas vamos lá. Então imaginemos o seguinte. Galera, qual é o tipo de receptor que o SARS-CoV-2 utiliza para reconhecer e posteriormente infectar a célula? É o ACE2. Portanto, suponhamos que estes receptores agora, eles estejam inibidos pela presença do vírus. Show? O que acontece? Galera, a angiotensina 1, ela vai ser convertida em angiotensina 2. Tudo bem ou não? Joia. Mas espera aí, Paulada. E a ACE2, que deveria diminuir a quantidade de angiotensina 2 e, portanto, produzir a 1 para dar uma baixada na pressão? Lembra? Isso não vai acontecer. Portanto, aquela homeostase que acontecia não rola mais, bicho. Ah, Paulada, entendi a nossa história. Portanto, agora, o que está acontecendo? Está tendo um acúmulo de angiotensina intensamente no organismo, que está infectado pelo vírus. Conclusão, olha lá, moçada, a pressão arterial deste indivíduo será consequentemente elevada. E é aí que entra as histórias dos tiozinhos, das tiazinhas. Paulada, os idosos, eles têm propensão a já ter problemas de hipertensão? Sim, a grande maioria, que pode ser sedentária, com alimentação ruim, portanto, já possibilitando hipertensão. Imagine com grande elevação de pressão por excesso de angiotensina 2. Problema. Os indivíduos que são diabéticos, por si só, a diabetes ela já compromete o sistema imunológico. Portanto, a elevação de pressão com a presença do vírus pode causar problemas mais intensos. Indivíduos que tenham problemas cardiovasculares, moçada. Por exemplo, algum fator de problema de válvula, seja ela aórtica, pulmonar, seja ela bicúspide, tricúspide, com alteração de pressão, bicho, isso pode ser problemático, né? Pode o indivíduo ter uma coronária, por exemplo, entupida e com a elevação desta pressão, o cara tem um rompimento de vaso cardíaco. Olha quanto problema os velhinhos podem ser submetidos. Mas, estes não são os principais. Eu posso dizer qual que é o grande problema? Os idosos que já são hipertensos, os idosos que já são diabéticos, galera, por apresentarem já naturalmente uma quantidade de angiotensina já um pouco mais elevada que os jovens, isso permite com que os genes que manifestam a produção de ACE comecem a se expressar mais intensamente. E graças a isso, galera, olha o que começa a acontecer. O tiozinho, que já é hipertenso, ele ainda começa a produzir maior quantidade de receptores nas suas células. Paulada, portanto, permitindo com que uma galera de vírus penetre ao mesmo tempo nas mesmas células? Pois é, moçada, agora nós entendemos por que este é um grande problema para a população idosa planetária. Itália sofreu imensamente, Brasil vem sofrendo imensamente. Mas por quê? Porque são povos que apresentam hábitos não muito saudáveis perante a sociedade idosa. E por esse motivo, os problemas vêm sendo mais intensos. Como eu disse, esta maior expressão de ACE está associada com essa constante concentração de angiotensina 2 elevada. Graças a isso, aumenta a chance de infecção e também, óbvio, a gravidade da doença. Agora, você entendeu por que os idosos têm que ter restrição? Você entendeu que se caso você, jovem, saudável, bonito, forte, pegar essa doença, a letalidade vai ser baixinha? Ai, Paulada, mas existe. Sim, eu não estou discordando. Mas o grande problema está associado com os tiozinhos e as tiazinhas. Portanto, precisa preservar os nossos idosos, moçada. Graças a isso é que nós teremos uma grande possibilidade de minimizar as mortes de idosos que nós vemos ou estamos vivenciando por aí. Show de bola? Galera, vamos nessa então?
para que nós prosseguimos com essa nossa história, galera, agora está acabando mesmo, bicho. Olha só. Eu gostaria agora de dizer por que essa doença é problemática para a via respiratória. Tá? Desde a via superior até a via mais inferior, nós temos células que apresentam estiase. Mas quando chegamos lá nas vias respiratórias, meu amigo, mais profundas, mais internas, é onde nós vivenciamos o maior problema. Então, galera, vocês guerreiros e guerreiras que estão aí comigo, bicho, ó, estamos batendo duzentão. Segura a onda, nós estamos acabando, já já fechamos com chave de ouro. Galera, dá uma olhadinha agora comigo neste nosso próximo slide. Dá uma olhadinha. Galera, nós já entendemos como é que funciona a infecção. Nós já entendemos que os idosos têm uma expressão maior desta AC2, por isso que a contaminação é muito mais intensa. Nós já entendemos que tem variação de pressão, por isso que o tiozinho que é hipertenso vai ter problema com essa doença. Ou seja, agora vamos especificamente para o problema pulmonar. Por que tem que usar respirador? Qual que é a ideia do respirador? Vem comigo. Galera, olha lá. Todos vocês estão observando, juntamente comigo, um pedaço de uma região pulmonar. Claro que nariz, faringe, laringe, traqueia, primeira ramificação brônquios, depois nós temos 3 ramificações de bronquíolos, e aí nas extremidades nós encontraremos, claro, moçada, sem dúvida alguma, os sacos alveolares. Galera, você está vendo este saco alveolar aqui, ó? O que acontece? Deixa eu explicar agora aqui bonitinho para você que é legal. Neste saco alveolar, isso aqui que eu estou circulando, ó, ele é formado de células, tá? E algumas das células que formam esta cavidade, este saco alveolar, nós chamamos de pneumatócito tipo 2. Está lá embaixo, aparecendo em preto para vocês. Ô Paulada, qual que é a importância desse pneumatócito para a nossa vida? Galera, você tá ligado o que significa tensão superficial da água? Ô Paulada, eu acho que eu tô ligado. Você já viu que existem insetos que conseguem caminhar sobre a água devido às interações entre as moléculas de água, permitirem com que não sejam rompidas pela massa, obviamente, do inseto, e, portanto, eles caminham sobre a água nesta tensão superficial. Joia. Galera, na face interna do saco alveolar, existe água. E estas águas, claro que não estão inundados de água, mas tem umidade. Mas na parede destes sacos alveolares, existe uma tensão superficial da água. Ah, e se esta tensão não for rompida, o saco alveolar não consegue expandir? Pois é. E aí, não expandindo, não consegue armazenar quantidade de gases suficientes para nos mantermos vivos. Portanto, os pneumatócitos tipo 2, eles fazem o seguinte: eles liberam uma substância chamada de surfa ou surfactantes, que são tensioativos, ou seja, estes surfactantes, eles quebram a tensão superficial da água, moçada. E a partir deste momento que a tensão superficial da água, que forra internamente o saco alveolar, ela é diminuída, o saco alveolar consegue, consequentemente, expandir satisfatoriamente, apresentando um grande volume, portanto, permitindo que a concentração de oxigênio seja suficiente para irrigar, para alimentar o seu sangue e torná-lo sobrevivente. Agora, bicho, presta atenção. Galera, e quando o pneumatócito 2 está infectado pelo vírus SARS-CoV-2? O que acontece? Galera, ele não libera mais surfactante. Portanto, a cavidade ou saco alveolar não consegue mais expandir amplamente. Por quê? Porque existe uma tensão superficial grande dentro dele. Conclusão, o volume alveolar torna-se pequenininho e não tem gás suficiente para sanar a sua necessidade de oxigênio. Isso manifesta para a gente a hipóxia. E para que você não morra por asfixia, carência de oxigênio, os caras enfiam um tubo até a sua região profunda de pulmonar e começam a injetar oxigênio direto na cavidade alveolar, na concentração que ele acha ideal para te manter vivo. É isso que significa, ou que significam, os respiradores. Puxa vida, né, moçada? Que maravilhoso. Entendeu o que significa a hipóxia? Entendeu porque os tiozinhos morrem rapidamente? Tá aí a explicação, bicho. Fisiologia. Vai cair na segunda fase, hein? Surfactantes.
quebra da tensão superficial da água. Galera, nós estamos acabando, não desanima não, vamos lá. Paulada, ainda na cavidade alveolar. Isso, moçada, para tornar a situação ainda mais grave, e aí a letalidade altíssima, como nós vemos, o que você observa comigo? Olha que figura maravilhosa. Ó, tudo isso aqui, depois eu apago, tá? Ó, tudo isso aqui que eu estou circulando, ó, isso aqui é uma cavidade alveolar, tudo bem? Paulada, do que é formada a cavidade alveolar? Galera, a cavidade alveolar ela é formada por vários tipos de células, que nós chamamos de pneumatócitos tipo 1, que é a grande maioria que forma a cavidade, e nós temos os tais pneumatócitos tipo 2. Ah, são esses que liberam os surfactantes? Isso, exatamente. Agora é o seguinte, galera, toda infecção, ela gera um processo inflamatório. Então, nas células do pulmão, do saco alveolar, nos espermatócitos, desculpe, nos pneumatócitos tipo 2, você gera um processo inflamatório que promove liberação de estaminas pela ação dos mastócitos e isso promove aumento da permeabilidade dos capilares sanguíneos. E aí, moçada, os capilares sanguíneos começam a jogar água para dentro do saco alveolar. Bicho, aí ferrou grandão. Asfixia e grande chance de morte, que são os estágios finais das pessoas que ficam nessas UTIs tentando salvar, mas a partir do momento que os sacos alveolares são inundados por líquidos, aí já era, moçada. Dificilmente vai conseguir salvar. Entendeu? Onde está a grande letalidade desta doença? Portanto, se liga, hein, bicho? Ó, fisiologia humana na veia. E para que nós possamos finalizar, nós até alongamos um tanto quanto, mas eu gostaria de citar para você o seguinte, galera, e a vacina, hein?